Você já parou para pensar que muitas vezes é falado para você pensar positivo, isso e aquilo, estar sempre para cima? E a lei da atração foi apresentada ao mundo de forma também sedutora, simples. Pense positivo e coisas boas acontecerão. Repita afirmações, visualize, mantenha pensamentos elevados. E essa ideia se espalhou rapidamente porque oferece esperança e sensação de controle. Mas preste bem atenção. Isso também gerou muita frustração, gerou culpa e confusão em milhões de pessoas que pensaram positivo, visualizaram e ainda assim não mudaram a realidade em nada. E olha só, o problema não é e nunca foi a lei da atração. O problema foi o erro de ensinar algumas coisas talvez de forma tão simplificada. A ciência moderna, especialmente as áreas que estudam a neurociência, né, a psicofisiologia, a epigenética e campos eletromagnéticos, mostra uma clareza que a realidade não responde ao pensamento isolado. Preste atenção nisso. A realidade não responde ao pensamento isolado. Ela responde ao estado interno do ser humano, o estado global, verdadeiro. Então, pensar positivo, quando você está se sentindo para baixo, não vai trazer resultado algum para você. É um conflito interno que nada se entende. A mente humana é apenas uma parte do sistema. Entenda isso. Ela cria imagens, palavras, narrativas, expectativas. Mas quem define o estado real do corpo é o sistema emocional. O corpo não obedece ao pensamento, ele obedece à emoção que está sendo sustentada. É por isso que eu falo, como terapeuta, que é importantíssimo você tratar o seu emocional. Quando alguém afirma, eu sou, por exemplo, próspera, mas de forma interna ela sente medo, insegurança, culpa, ou até que não merece, o corpo vai registrar escassez, não prosperidade. A emoção é a linguagem do sistema nervoso. Por isso você tem que restaurar, tem que limpar suas emoções. É ela que regula os hormônios, respostas biológicas, padrões de comportamento e, principalmente, o campo eletromagnético emitido pelo seu organismo. A ciência mostra que o coração possui um papel central nesse processo. Ele não é apenas uma bomba mecânica, né, que fica lá. Na verdade, o coração ele possui um sistema nervoso próprio e gera um campo eletromagnético mais forte do ser humano. É o mais forte do corpo do ser humano. Esse campo ele carrega uma informação emocional. Antes mesmo de uma ação consciente, o campo do coração já está emitindo um padrão para o ambiente. O que isso significa para você entender? Isso significa que o universo ou o campo que nos envolve não responde às palavras que ficamos repetindo mentalmente. Responde à coerência ou à incoerência entre pensamento, emoção e o corpo. Então, pensar positivo enquanto se sente negativo gera incoerência. E incoerência é interpretada pelo nosso sistema como estresse. Do ponto de vista biológico, o corpo não sabe distinguir entre um perigo real e um perigo imaginado. Entenda isso, certo? Emocionalmente, ele não consegue definir o que é real e o que não é. Se você sustenta, por exemplo, medo, mesmo quando pensa positivo, o corpo entra em modo de sobrevivência. Nesse estado, ele começa a liberar hormônios do estresse, reduz a criatividade e estreita a percepção e, além disso, reforça padrões automáticos do passado. Sabe? Ele ativa lá os traumas, ativa lá a sua crença limitante. Um organismo em sobrevivência não cria novas realidades. Ele apenas tenta te proteger, certo? E se proteger. É por isso que muitas pessoas relatam cansaço emocional. Às vezes fica cansada apenas por tentar manter pensamentos positivos. Olha só, não é que o pensamento positivo seja ruim, não é isso. Mas porque apenas sendo imposto à mente
enquanto o corpo vive outra verdade, simplesmente vai gerar conflito, vai gerar exaustão, não vai causar nada. A ciência também mostra que emoções não são apenas estados psicológicos. Elas são eventos físicos. Cada emoção gera uma assinatura eletromagnética específica. Então, emoções, por exemplo, como gratidão, amor e apreciação, de repente, geram coerência fisiológica. Agora, emoções como medo, raiva, culpa geram desorganização. O campo ao seu redor responde a esses acessos, não às intenções intelectuais. Ou seja, você pode pensar o que quiser, se sentir outra coisa, vai complicar. O maior erro da alimentação foi ignorar o corpo, ignorar o sistema nervoso, ignorar o fato de que não manifestamos a partir do que desejamos, mas a partir do que somos em estado emocional recorrente. Olha só, a repetição mental de frases positivas, quando não acompanhada de mudanças reais do estado interno, funciona apenas no nível superficial da consciência. É como tentar mudar a temperatura de um ambiente apenas pintando um termômetro. É isso. A sua leitura muda, mas o ambiente continua o mesmo. Outro erro comum é acreditar que o futuro responde à esperança. A ciência mostra algo bem diferente, tá? O futuro responde ao que é familiar de forma emocional. O sistema nervoso busca estados conhecidos, mesmo que sejam confortáveis. Alguém que passou a vida inteira sentindo escassez, só para você entender, o corpo reconhece a escassez como algo familiar. Já a prosperidade, nesse caso, pode gerar estranhamento e até ansiedade. Não porque seja algo ruim, mas porque é uma emoção desconhecida. Por isso você precisa quebrar padrões. Por exemplo, se você visualizar um futuro positivo, mas sem treinar o corpo para sentir esse futuro como algo seguro, sem resistência interna, você não vai conseguir. O corpo vai reagir dizendo: isso aqui não é seguro, isso aqui não é familiar. Vamos voltar para um ambiente de escassez lá, que lá eu conheço bem onde eu posso pisar. Você está percebendo o que eu estou falando para você? A ciência, ela aponta para um verdadeiro trabalho que é importante você entender. Não é convencer a mente, mas você precisa reeducar o corpo emocional, criar novos estados internos de forma progressiva, real e coerente. Sentir antes de ver, mas sentir verdade, não fingir. Estados emocionais coerentes não são criados por força de vontade. Eles são cultivados por práticas que regulam o sistema nervoso. Respiração consciente, presença no corpo, gratidão sentida de forma real, com conexão real. Quando o corpo entra em coerência, o campo muda. Quando o campo muda, as probabilidades mudam, aumentam, crescem. Então, só para você entender, a lei da atração vista pela ciência não é um mecanismo mágico, como muita gente pensa. Ela é um reflexo natural de como sistemas vivos interagem com campos de informação. Um sistema em coerência influencia o campo de forma diferente de um sistema em caos. Outro ponto ainda que você precisa entender, que foi ignorado no ensinamento da lei da atração, é que manifestar não significa controlar eventos externos específicos. Significa alinhar-se com estados internos que naturalmente geram determinadas experiências. Quando alguém vive em coerência, escolhas mudam, percepções se ampliam, oportunidades são reconhecidas. Não necessariamente porque o universo conspirou, mas porque o cérebro e o corpo passaram a operar em outro padrão, um padrão mais elevado. Então, pensar positivo é importante, é bom, mas de forma isolada não altera padrões inconscientes. Emoções armazenadas no corpo, memórias implícitas ou condicionamentos antigos vão continuar vivos. O campo responde a esses padrões profundos,
não as camadas superficiais do pensamento. Veja isso, entenda isso para fazer a lei da atração funcionar. Tudo está ligado: mente, coração, emoção, corpo, tudo. A ciência também demonstra que o corpo reage antes da mente consciente. Alguns experimentos, tá? Respostas fisiológicas acontecem segundos antes da pessoa ter consciência do estímulo. Isso mostra, para você entender, que o corpo acessa informações de forma mais rápida e profunda do que o pensamento lógico. Então, se você ignora o corpo no processo da criação da realidade, você está ignorando a principal via de comunicação com o campo. Quando ensinamos que basta pensar positivo, nós colocamos a responsabilidade apenas na mente. E, é claro, indiretamente vamos culpar ela pelos resultados. Isso gera uma narrativa perigosa se não funcionar. É porque você não pensou positivo de forma correta, é porque você não esteve sempre pensando... Não. Isso não é verdade. Muitas vezes a pessoa está lutando com padrões emocionais profundamente enraizados no corpo. O verdadeiro alinhamento acontece quando o pensamento, a emoção e o corpo contam a mesma história. Por isso que eu falo isso aqui no consultório ou nos atendimentos online, da importância de se livrar de traumas, se livrar de crenças limitantes, se livrar de paradigmas. Quando o que você pensa é compatível com o que você sente, tudo começa a acontecer. Tudo se torna seguro, tudo se torna possível. Tudo entra em coerência. E coerência não é euforia constante, não é isso. Não é aquela felicidade forçada, não é isso. É congruência interna. É honestidade emocional. É sentir o que sente, regular o sistema e, aos poucos, acessar estados mais elevados de forma real, sem mentira, sem fingimento. É sentir naturalmente que tudo é possível, que tudo está acontecendo. Olha só, eu falei muito em ciência aqui, e não é que a ciência invalida a lei da atração. Não, ela ajuda. Ela mostra que o poder não está na repetição mental, mas na capacidade de sustentar estados internos coerentes ao longo do tempo. É isso. Quando isso acontece, a realidade não precisa ser forçada. Ela se reorganiza naturalmente, porque sistemas vivos respondem à coerência. E o ser humano é um sistema vivo, em constante diálogo com o campo. O maior erro da lei da atração não foi acreditar no poder da mente. Não foi. Foi esquecer que a mente não governa sozinha. É isso. O coração, o corpo, o sistema nervoso sempre vão estar no comando. Quando você compreende isso, quando você instala isso no seu corpo, na sua mente, no seu coração, tudo muda. A ansiedade por resultados, por mais dinheiro, por correria, dá lugar à presença. E a manifestação deixa de ser um esforço para se tornar apenas uma consciência do seu bem-estar diário, da sua consciência, da sua presença, da sua gratidão diária. Talvez o verdadeiro segredo nunca tenha sido pensar positivo, mas se sentir seguro, sendo quem sempre foi, no agora. Porque é a partir desse estado que novas realidades se tornam possíveis. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você quiser fazer parte de uma jornada de conhecimento com mais 20 pessoas, ou mais 19 pessoas, conheça a Jornada Águia. Mais detalhes aqui no link da descrição. E se você chegou até aqui, comente. Eu manifesto tudo o que eu desejo. Gratidão.